comigo, amigo de adolescência, Roberto é especialista em Bíblia, em assuntos bíblicos, e me causa admiração. Qual é a preocupação que grande parte da humanidade tem em relação à morte? Via de regra, a morte, o pós-morte é um desconhecido. Então, a pergunta sempre que se faz é para aqueles que acreditam numa vida futura, seja a religião que for, o que será de mim? Para onde eu vou? Onde eu ficarei? Com quem eu estarei? Como estarei? Então, essas são dúvidas que as religiões acabam por ter. Para os materialistas, a vida se encerra, termina, são pessoas, via de regra, que aproveitam o máximo a vida, porque elas se extinguem, como não existe alma, a vida futura, para eles acaba, tudo acaba. Mas para a grande maioria da humanidade, existe vida além da morte. As concepções são as mais diferenciadas possíveis. Eu trago para a gente discutir hoje a visão da doutrina espírita através desta obra maravilhosa de Kardec, a quarta obra do Pentateuco, que é O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina. Uma obra que começou a ser gestada em 1863 e os espíritos comunicaram a Kardec que era a hora chegada de fazer com que aqueles que tinham o dever de ser o depositário da doutrina cristã prestarem contas das suas atividades, das suas ações e de como transformaram essa doutrina cheia de dogmas e de problemas que atravessaram os séculos. Essa obra comemorou agora no dia 1º de agosto 150 anos. Uma obra que precisa ser estudada e eu tenho a certeza que a casa oferece esses estudos para todos nós. Estudar não significa ter apenas uma leitura corrente. Significa meditar, porque a obra é muito bonita. Ela está dividida em duas partes. A primeira parte é a fundamentação do que seja o céu e o inferno, e a segunda parte é uma parte científica da doutrina espírita, é a ciência da observação, porque ali serão prestados testemunhos de uma gama imensa de espíritos, desde espíritos felizes, espíritos que se encontram em condições mais ou menos, espíritos infelizes, de suicidas, de espíritos que estejam em expiação. Então vamos fazer um breve relato que traga essas coisas e depois vamos comentar alguns casos, alguns testemunhos de espíritos. E é a parte bonita da ciência espírita. Segundo as doutrinas cristãs, as pessoas, ao morrerem, têm dois caminhos: o céu ou o inferno. Inferno é um termo latino que significa aquilo que está embaixo. Portanto, o inferno, na visão de uma grande parte da humanidade, é algo que fica embaixo, no interior da Terra. Neste inferno, as pessoas vão
serão penadas. Né? O inferno dos pagãos era um inferno light, que as pessoas passavam por ali um certo tempo, pagavam algumas das suas penas, e depois partia para o paraíso. O inferno do judaísmo tem essa mesma concepção. O inferno em que as pessoas purgam os seus pecados, as almas se livram deles e depois eles caminham para o processo de evolução buscando o céu. Agora, o inferno dos cristãos é um verdadeiro inferno. Né? É terrível. Nós vamos tentar aqui, eu hoje fiz procurei fazer um estudo, ele trouxe algumas observações a respeito disso. Os infernos dos budistas é dividido em várias partes. Tem aquele inferno em que a pessoa sofre mais, está purgando o seu karma. Karma é um termo das religiões da Índia, do budismo, enfim, que tem o mesmo sentido das provas que nós nos submetemos. Né? É um inferno também que as pessoas vão se elevar. O inferno mais rigoroso é o catolicismo. Embora a gente tenha também no inferno dos testemunhas de Jeová uma pena muito grave, né? Eles não poderão recomeçar a vida em outro lugar, ficarão eternamente sobre aquele jugo infernal. Dante Alighieri foi um político, um escritor, um poeta italiano, viveu em Florença e foi expulso de Florença pelas suas convicções políticas, mas escreveu uma obra fantástica, um poema conhecido posteriormente como a Divina Comédia, e ele relata em poesia toda a concepção que o catolicismo tinha do inferno. O inferno estava dividido em 7 camadas. Em cada camada tinha algum tipo de sofrimento e determinadas almas iam para cada um desses circuitos. Na porta do inferno existia um dístico dizendo o seguinte: essa porta não tem cadeados, não se fecha, mas quem dela adentrar jamais poderá sair, jamais poderá ver o céu. Então a coisa já começa a nos atemorizar. Este é o grande medo da morte. Alicinha, você está aqui presente? Irmã. Então, o inferno, na verdade, se segue, são 9 círculos. O primeiro círculo é delimitado por um rio, chamado Rio Aquerente, onde está um barqueiro que faz a travessia da morte. Aí está também o limbo. O limbo é povoado por almas que não tiveram a fé em Cristo. Eram pessoas virtuosas, mas não seguiram o cristianismo, embora fossem pessoas boas. Então ele vai ficar no limbo. Ele jamais irá para o céu, mas também não irá para o inferno. Procurava-se com isso dar uma configuração a todos os tipos, a todos os perfis de personalidade, de ações humanas. No segundo círculo, começa verdadeiramente o inferno. Ali vão ficar os luxuriosos, quem teve luxúria na vida. Então eles vão sofrer
eternamente uma tempestade de ventos. No terceiro círculo, muitos de nós acho que vão para lá, é o círculo dos gulosos, né? Eles sofrem com uma chuva putrefata, é um mau cheiro permanente, aquela chuva provavelmente da comida do ingesto, né? E são vigiados por um cachorro de 3 cabeças, chamada Cérbero. Ficam então, passam a vida aterrorizados, né? Um cachorro de uma cabeça já dá trabalho, imagina com 3. No quarto círculo ficam os avarentos, que eternamente vão ficar empurrando rochas. No quinto círculo ficam os coléricos. Eles ficam imersos em lavas ardentes. Por isso que nós acostumamos dizer assim, vá para os quintos dos infernos. Quer dizer, isso para as pessoas que perdem a paciência, e a gente também perde a paciência, e as coisas, vá para os quintos dos infernos. O sexto círculo é o círculo determinado aos hereges, né? Ficam queimando eternamente em fogueiras. Mas ali também vão os assassinos violentos, que queimam em rios de fogo e são permanentemente atingidos por flechas. Os esbanjadores também vão até aí e são perseguidos e devorados, sentem-se devorados por cadelas famintas, ferozes. Já no sétimo círculo, vão aquelas pessoas que planejaram contra Deus e contra a natureza. Deitados, eles sofrem uma chuva de fogo. Então é muito bom lembrar quem anda cortando árvore, podando árvore, derrubando árvore por aí, matando animais sem piedade, porque esses vão para o sétimo círculo do inferno, né? Porque estão atestando as suas posições contra as criaturas divinas, porque todos os seres vivos são obras de Deus. Aí também ficam os agiotas, diferentemente dos outros que agrediam a Deus e a natureza, que ficam deitados por uma chuva de fogo, ficam os agiotas que estão sentados recebendo essa chuva de fogo. O oitavo círculo está dividido em 10 fossas ligadas por pontes e é onde se pratica inúmeras torturas. O nono círculo é destinado aos traidores. Sofrem com muito frio e ficam enterrados no frio de cabeça para baixo, no gelo. Aí estão Judas, Brutus, que traiu César, e Cássio, que também foi um dos opositores e traidores de Júlio César. Esse é o inferno traçado pelas religiões. Vamos ver como é que é o céu tratado por aquelas religiões, para depois vermos qual é a postura, a posição que a doutrina espírita tem a esse respeito. Os antigos viam a Terra como o centro do universo, é o geocentrismo. E a Terra era plana. Olhando de um horizonte ao outro, existia uma abóbada. Essa abóbada estava dividida em 7 posições. 7 céus, então, existiam aí. Até existia na literatura brasileira, né, uma revistinha que a senhora via muito, chamada Sétimo Céu. Era uma revista destinada às mulheres, né, provavelmente traziam romances, cartas de amor, coisas assim divinas. Né? E para cada degrau do céu iam as pessoas de acordo com as suas
bondade, sua evolução moral. No sétimo céu estava o paraíso, e ali era destinado aos anjos e ao Criador. Porém, a igreja precisa criar alguma coisa entre o céu e o inferno, e acaba por criar o purgatório. Na Bíblia não consta a existência de um purgatório. Fala-se em céu, fala-se em inferno, mas não existe purgatório. O purgatório foi criado pela igreja no ano de 573. E era uma forma daquelas almas que não eram tão más, mas também nem tão boas, que passavam um tempo ali, purgavam as suas mazelas e posteriormente iam bater à porta de São Pedro para ascender aos céus. Isso também facultou à igreja a venda de posições no céu, né? Quer dizer, pessoa muito rica solicitava à igreja um local no céu, então compravam lá um terreninho, né, para poder viverem mais tranquilamente. E essas indulgências eram vendidas sem nenhum critério. Bastasse que se contribuísse com a igreja que a pessoa estava salva dos seus pecados. Quer dizer, a igreja, pelos seus sacerdotes, promoviam a justiça divina. Para a doutrina espírita, céu e inferno não se constituem numa situação geográfica. Não está embaixo da terra, nem acima. Céu e inferno é o estado da nossa alma. É a situação em que nos encontramos de acordo com as ações em que vivenciamos. Vivemos o céu quando praticamos a caridade, emprestamos as nossas orelhas para os queixosos, atendemos aos necessitados, respeitamos as leis, principalmente as leis divinas, não apenas as leis materiais. Este se encontra no céu. Não é uma determinação de uma situação geográfica. Porque a doutrina espírita, ela acredita na individualização do encarnado e do espírito. Então ele não tem uma perseguição por Deus, por este ou por aquele ato. E a vida se encontra em toda parte. Veja, isso em 1865, quando foi escrito, e hoje ainda é uma coisa que a ciência não comprovou, a existência de vida em outras partes do universo. Em Gênesis, que é um livro maravilhoso, nós vamos ver essa concepção do universo, inclusive da origem da vida na Terra. Este livro é de 1867, se não me engano, e ele fala na origem da vida como o criador da teoria da origem da vida, que foi um russo e se deu em 1924, chamado Alexander Oparin. Então a doutrina espírita vem expor com muita antecipação informações que a ciência já nos trouxe neste passado recente, ou que ainda deverá trazer. Mas Kardec foi sempre uma pessoa muito criteriosa. Dizíamos que se houvesse dúvida entre a religião e a ciência, que ficássemos com a ciência. Portanto, a vida está em todo lugar.
e que nós sofremos um processo de evolução espiritual. Esse processo de evolução espiritual se parece um pouco com a evolução da vida tal qual foi declinada por Charles Darwin. Apenas que ele não tinha a concepção da vida pós a morte. Mas Kardec fala em evolução 2 anos antes de Darwin. Em 1857 sai o Livro dos Espíritos. Em 1859, a teoria da origem das espécies de Charles Darwin. Portanto, a doutrina está à frente, está nos dando conhecimento da obra de Deus, que é infinita. Se ela é infinita, não tem começo e não tem fim. Da mesma forma, é a justiça divina. Não tem começo, não tem fim, ela é infinita. Tal qual um pai aqui na terra dá inúmeras oportunidades aos filhos que herdam, não é crível que Deus pudesse relegar a sua criação ao inferno. Isto é uma visão muito arcaica, uma visão que contraria os pensamentos de Jesus. Pois bem, esse terror da morte, ele vai nos levar a sempre a reflexão. E a doutrina espírita reconhece que na justiça divina não tem complacência no sentido de comprar indulgências. Não se compra este processo. A justiça divina é da meritocracia. Quer dizer, se houver mérito, nós crescemos. Mas isso nós somos dotados do livre-arbítrio. É sempre uma escolha. Nós nascemos com o livre-arbítrio. Nós não aceitamos a situação de termos aí destinos. Não existe destino. E destino é uma coisa que está determinada. Na vida, quando reencarnamos, nós trazemos alguns propósitos que nem sempre são seguidos, porque nós temos esta possibilidade de escolher sempre entre 2 caminhos. Há sempre uma dicotomia. Isso depende do nosso livre-arbítrio. Bem, eu quero passar a segunda parte do livro para mostrar, então, como é que se sentem esses espíritos, qual foi o testemunho que eles deram. Na mesa mediúnica, via de regra, nós temos os espíritos comunicando, um grande número de espíritos sofredores, muitas vezes se lamentando do que fizeram, espíritos ainda vingativos que buscam se vingar daqueles que, no dizer deles, provocaram a sua desgraça. Há alguns espíritos que vêm para nos aconselhar. De certa forma, então, a mesa mediúnica é o nosso laboratório, é o laboratório do estudo do Espiritismo. Ali nós temos os testemunhos e vamos fazer as observações que cada espírito faz. Na segunda parte, existe uma grande quantidade de declarações de espíritos felizes. Eu escolhi uma para o relato desta noite, que é de um senhor chamado Bernardin. Esse senhor narra que ele viveu entre 1400 a 1460. Então ele narra que era uma pessoa muito pobre, muito humilde, também originário de uma pessoa muito humilde, e que vivia sobre um trabalho incessante. Ele trabalhava do nascer do sol ao pôr do sol, e muitas vezes era humilhado pelos seus patrões ou por aqueles que eram os dirigentes dos patrões.
Ele aguentava tudo com muita paciência, tinha fé em Jesus e pedia a Ele que lhe desse força para manter-se de pé no trabalho, porque ele precisava sustentar a família. E diante de tanta tristeza, ainda viu a mulher ser vilipendiada, as filhas sendo raptadas e depois descartadas ao véu. Os filhos, por necessidade, passaram a roubar e mais tarde foram condenados à forca por crimes que não cometeram. Mas ele sempre se manteve fiel às leis divinas. Kardec então pergunta a ele se ele teve uma outra encarnação. Ele disse que sim, que tinha sido um sacerdote daqueles que cumpriam as leis do Cristo. E ele então rogava a todos que observassem a caridade, os caminhos retos, para que ao desencarnarem não se sintam infelizes. Porque as doutrinas, de certa forma, desculpem, as religiões, doutrina é apenas o Espiritismo, e doutrina significa um conjunto de pensamentos, né? Por isso a doutrina espírita fundamenta-se na filosofia, na ciência e na religião. As religiões, de uma forma geral, elas tratam as almas ou almas felizes ou almas infelizes. Este é um depoimento de uma alma feliz. Pergunta a ele, então, Kardec, se ele continua trabalhando na espiritualidade. E ele responde assim, né? Vocês pensam que a gente aqui fica inativo? Todo mundo tem trabalho dentro do processo da evolução. Um espírito em condição mediana, ele é requisitado a falar por sua neta. Ele faleceu em 1840 e deu essa comunicação em 1862. Então ele vem, cumprimenta a neta querida, né? E diz que ele espia a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como vocês podem imaginar. Tenho sim um desgosto do que eu poderia ter feito na minha última encarnação e não fiz. E a neta então interpõe-se perguntando: mas o senhor foi um homem honesto? Vejam o que ele responde. Sim, há juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país, respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra. Visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Em podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitafio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida para com a humanidade. Erro. Não basta, para ser honesto perante Deus, ter respeitado as leis do homem. É preciso, antes de tudo, que consagre a existência ao bem, ao progresso, ao semelhante. Entre outras coisas, ele diz assim: assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadosamente as palavras mordazes, veneno escondido entre as flores, que destrói reputações, acabrunha o homem,
muitas vezes cobrindo de ridículo. E pede então para que transmitem aos outros a mensagem dele, o julgamento que se faz na terra sobre a sua honestidade, mas o que ele sente na alma e a consciência dele que o julga. Numa terceira fase, nós vamos ver os espíritos sofredores. E aqui vem o espírito de um boêmio. Dizendo o seguinte: quem sacrifica aos instintos brutos, à inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe deu, assemelha-se a um animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve saber utilizar os bens que recebe. São bens do qual ele é depositado, e ele está se referindo aqui à saúde, ao corpo físico. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. Isto é, não devemos ter o pecado da gula. O luxo deve restringir-se às necessidades da sua posição. Quer dizer, é um juiz, ele tem a roupa própria, né? É um trabalhador, ele tem a sua roupa própria, é um médico, ele terá a sua vestimenta. O luxo excessivo é também algo que não vai conduzir para bons momentos na espiritualidade. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer ao são raciocínio, sendo que ele se materializa em vez de se purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se encostam na carne. Assim sendo, não lhes dê abrir. Vós não sabeis o preço que pagam quando regressarem à pátria. Refere-se à pátria espiritual. Termino por dizer o seguinte: cobri-vos de boas ações que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Envolvei-me por caridade nas vossas orações. É um espírito, portanto, que se arrepende das suas ações. O arrependimento só é válido quando se reconhece os erros e quando procura corrigi-los. Esse é um espírito, portanto, infeliz, mas que está num processo de recuperação. O espírito do suicida. Nós temos assim, Ivone Pereira já nos dá uma obra maravilhosa, os tormentos que são de um suicida. E é isso que nós vamos nos deparar com este depoimento, um depoimento dado por uma pessoa idosa que acabou levando a cabo a sua vida. Ele começa por dizer assim: por favor, prestem atenção no início da fala dele. Tereis piedade de um pobre miserável que passa muito por cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio a morte. Isso significa que ele está vivendo este compasso eternamente. Ele vê o vácuo, o espaço, ele caindo, chocando-se contra as rochas e a morte. E revive isso durante anos. Este é o castigo cruel a que ele está submetido pelas suas próprias ações. Quis morrer e atirei. Oh, meu Deus, que momento!
E para que esse desejo, quando o termo estava tão próximo, para que esse desejo, se eu já era tão velho e já estava próximo da morte? Então ele se lamenta, sabendo que velho, ele tinha falecido com 68 anos, ele poderia, mais alguns anos, ele desencarnaria. Né? Não me conheceis, mas eu sofro muito. Para que mais provas? Sofro. Não será isso bastante? Se eu tiver fome em vez desse sofrimento mais terrível, e aliás imperceptível para vós, não vacilarias em aliviar-me com uma migalha de pão. Pois eu vos peço que creiam em mim. Não posso permanecer mais tempo nesse espaço, tão desespero. Isso também a gente observa no laboratório do Espiritismo, na mesa mediúnica. O espírito de um suicida é um sofrimento terrível. Né? Perguntai a qualquer um desses infelizes que aqui estão e sabereis quem fui. Orai por mim. E Kardec então se preocupa com este caso. Essa comunicação se deu em 1863 e vai procurar na literatura, nos jornais, se há alguma menção a este caso. E ele descobre num jornal de 1857, quer dizer, 6 anos antes, vejam o desespero, durante longos 6 anos, tempo aqui da Terra, ele viveu este processo da sua morte. O que ele havia provocado foi o corpo físico. E ele vai encontrar Kardec num jornal dizendo o seguinte: olha, ontem às 4 horas da tarde as pessoas ficaram surpresas a encontrar o corpo de François Viator Simon Louvet, que pulou da torre e despedaçou-se entre as pedras. Termina dizendo que o corpo foi levado à casa de uma das suas filhas. E finalmente, uma manifestação de uma expiação terrestre. Vamos lembrar o que são provas e o que são expiações. Né? São diferentes. Nós todos estamos submetidos a provas. Isto é, viemos aqui com certos propósitos. Muitas vezes a gente vê isso muito na obra de André Luiz, a gente vê com um propósito, mas claudica, muda, porque nós temos ainda livre-arbítrio. Então, às vezes uma esposa suportando o marido em situações desagradáveis, ela está em prova. Desistir da prova, conforme o Sebastião Bastos, um grande espírita, frequentador de Kardec, um homem muito simples, mas de uma oratória maravilhosa, já desencarnado, contava-nos certa feita o seguinte, que certa ocasião, uma frequentadora do Kardec procurou o centro espírita, e procurou dizendo: olha, eu estou com um problema muito sério no meu marido. Ele é um homem bom, mas agora começou a beber, chega tarde em casa. Tem gastado o seu dinheiro, parte do seu dinheiro, no álcool. E o Sebastião disse para ela: tenha paciência, olhe por ele está precisando de apoio. Passado um tempo ela voltou: Sebastião, agora está impossível, eu vou deixar. Porque além de beber, de gastar o seu dinheiro no álcool, ele começou a me agredir. E agredir na frente das nossas filhas. Eu não estou suportando, vou deixá-lo. Minha filha, não faça isso. Ele precisa do seu apoio. Continue, persista. Ele precisa do alimento que você prepara, ele precisa da roupa lavada para o trabalho. Insista nisso, olhe, tenha fé. Ela vai
agora o tempo passa, ela volta e diz: Sebastião, aquela conversa nossa, eu tolerei até hoje. Além de me bater, ele passou a agredir as crianças, e isso é intolerável. Eu estou deixando. Eu vim apenas te falar porque você foi sempre uma pessoa que me atendeu com muito carinho. Aí o Sebastião sai assim com essa: minha irmã, você veio com uma prova determinada para tirar este homem do vício e conduzi-lo aos bons caminhos. Se você interrompe a sua prova, tenha certeza que essa prova se repetirá. E ele terá a consciência de que você o abandonou num momento muito difícil. Então a sua prova, provavelmente, numa próxima reencarnação, será muito mais difícil. Ela foi embora. O tempo passa, ela volta e diz: Sebastião, vim aqui agora para trazer uma notícia maravilhosa. Você não sabe o marido carinhoso que eu tenho. Homem trabalhador, ama os filhos. Ele é o homem que eu sempre sonhei na vida. Mostrando então, eu falo isso, conto essa história, toda vez que a conto eu me emociono. Porque é uma história real, que a gente vivenciou de perto. Mostrando então que a prova deve ser cumprida. A gente precisa ter paciência com as nossas provas, né? Eu, por exemplo, preciso dar paz à minha mulher, à minha família. Eu me aposentei, mas continuo trabalhando no Deus como voluntário, porque diz a minha mulher que se eu for para casa, nem a cachorra fica, vai todo mundo embora. Kardec, então, pergunta ao Espírito de São Luís se seria possível fazer a comunicação de um espírito encarnado. Ele disse: sim, é só você reunir-se numa mesa mediúnica e solicitar. E ele solicita a manifestação de um espírito de um jovem de 13 anos, que à época as suas condições eram chamadas de idiota. Idiota era aquele que não tinha nenhum domínio sobre as suas ações. É o que nós hoje chamamos de especial. Já chamamos de excepcional, hoje chamamos de um ser especial. E eu falo dessa missão sempre porque eu tenho uma experiência próxima, né? Então ele clama pela vida do Espírito, e o Espírito diz assim: olha, eu estou preso a esta terra como um passarinho está preso pelo seu pé. Sofro as consequências do meu passado. Fui um libertino na corte de Henrique III. E vai narrando as suas ações sempre malévolas. E era uma repetição de situações reencarnatórias, razão pela qual agora ele vinha numa prova de expiação. O Kardec pergunta a ele: como é que você se sente? Eu me sinto prisioneiro na carne. Ouço e vejo tudo, compreendo tudo que ocorre ao meu redor. Porém, a minha carne, meu corpo defeituoso, não consegue se manifestar como devia. E eu vivo ao léu em sofrimento. Apenas quando durmo, o meu espírito se afasta um pouco e eu tenho algum descanso. Bom, essas são condições, meus irmãos, em que se encontram espíritos que claudicaram, erraram uma vez, vem a prova da reencarnação, tornam a errar e assim sucessivamente. Então, acabam por vir numa condição que eles não podem sair da prova, né? A prova sempre existe nesse sentido. Aliás, eu quero aproveitar para dizer
uma das coisas que a doutrina espírita prega. O centro espírita existe para trazer consolo, não existe para a cura de ninguém. E às vezes a gente ouve dizer que existem centros que praticam a cura, inclusive de gente especial. Ora, isso não existe. É uma condição de expiação. Eu tenho um filho especial e não poderia imaginar que, diante das condições em que ele se encontra, que ele poderia receber uma cura sobrenatural. Isso seria contrário às leis de Deus. Deus não iria contrariar as leis do universo para absolver um espírito, seja lá quem for. Diante do céu e do inferno, tendo livre-arbítrio, cabe a cada um escolher o seu caminho. Poderemos encontrar Cérbero, aquele cachorro com 3 cabeças, ou buscar a nossa melhora, a nossa melhoria em casas especiais que existem na espiritualidade. E André Luiz nos traz uma dessas casas, que é o nosso lar, que abriga espírito em condições de melhoria, que se arrependeram. E o arrependimento, reitero, mesmo no dizer de Santo Agostinho, já dizia que o arrependimento tem 2 fases: arrepender-se, reconhecendo o erro, e depois refazê-lo de tal forma a se eximir da culpabilidade, se eximir do peso na consciência. Fica aqui o convite para que todos aproveitem esse SESC centenário do Livro dos Espíritos, um estudo maravilhoso. Nós temos observações nessa segunda parte de testemunhos que são importantes à conduta de todos nós. Muita paz.